Tu sabe por que é tão difícil mantermos as nossas crianças com os calçados? Por que os cachorros ficam cavando e se sentem tão felizes quando eles vão na pracinha? Por que não existe câncer nem doenças neurodegenerativas na natureza, nos animais selvagens? Hoje o vídeo vai ser sobre grounding e tu não pode sair daqui sem entender a importância e o impacto disso no teu corpo. E eu não tô falando nada espiritual aqui, eu tô falando de ciência, eu tô falando do teu nível de energia, de saúde e bem-estar. Sabe quando a gente passa um final de semana na praia ou num camping, em algum lugar na natureza e a gente parece que se sente renovado, que carregou as baterias? Então, é disso que eu tô falando. Isso existe e se chama grounding. Já existe base científica o suficiente para comprovar todos esses benefícios. Quando a gente se mantém eletricamente estável, a gente dissipa o nosso estresse, a gente reduz as inflamações do nosso corpo e a gente aumenta o nosso bem-estar. A gente ouve por aí porque a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa dormir bem, que a gente precisa inclusive tomar vitaminas e suplementos, mas e a nossa parte elétrica? Tu já parou para pensar isso? Então é sobre isso que eu quero falar hoje e eu vou apresentar todo esse conceito para ti. Vamos então para minha tela e eu vou começar falando das fontes. Então, existem algumas fontes aqui bem completas sobre grounding ou sobre earthing, que é a mesma coisa, tá? É um termo em inglês. A primeira fonte aqui que eu peguei é o The Earthing Movie, que é um documentário no YouTube. Ele tem 1 hora e 15 minutos. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo se tu quiser se aprofundar nesse assunto, se tu quiser entender de fato o que é isso que eu tô falando. E se tu quiser ir mais a fundo, esse é a fonte número 1 que eu recomendo pra ti. Além do documentário, também tem um podcast da Neurohacker que eu escutei e ele fala sobre os benefícios do grounding. E ele é uma entrevista com o Clint Ober, que é um dos precursores desse termo e dessa invenção. Não é invenção, mas a gente vai entender aqui a parte histórica, por que a gente começou a se isolar eletricamente e como que a gente entendeu o que isso estava causando. Então esse cara chamado Clint Ober, ele foi um dos fundadores desse termo e dessa ciência nova que vem de 20 anos para cá, começou em 2000, 2001. Então esse podcast também é bem interessante, vou deixar o link dele aqui embaixo. Existe também um livro que é desses autores, do Clint Ober e de um outro autor também, que são médicos. Eles vão ser citados algumas vezes aqui dentro dessa aula, que é o Clint Ober e o Stephan Sinatra. O Stephan Sinatra é um cardiologista e o Clint Ober, ele atuava na indústria de comunicações, então ele entendia lá de aterramento e o Stephan Sinatra entendia da parte biológica e eles se juntaram e entenderam o que isso acontecia dentro do nosso corpo, como é que isso acontecia e eles escreveram esse livro, tá? Ele está disponível na Amazon e no Audible também e além de outros sites e artigos científicos. Eu vou deixar todas essas fontes aqui embaixo dessa ciência tão moderna e impactante na nossa vida sobre grounding, tá? Então vamos começar aqui falando sobre o incrível impacto no nosso corpo, no nosso sono, na saúde e na nossa energia. Então vamos lá, eu vou explicar aqui desde o início o que é grounding. Então, grounding significa aterramento e significa nada mais nada menos do que a gente encostar o nosso corpo na terra. Então a terra é eletricamente negativa, estável negativamente e o nosso corpo começa a ficar carregado eletricamente e quando a gente se isola pisando em tênis ou em calçados de borracha, a gente está mantendo a nossa carga, a gente não consegue dissipar a nossa carga na terra. Então, o termo grounding ou aterramento significa a gente colocar mãos ou pés ou partes do corpo na terra, em contato com a terra ou água ou enfim, qualquer condutor que vá dissipar essa eletricidade pela terra, tá? Então, grounding ou earthing, a terra, como eu falei, a terra é levemente negativa. Então, quando a gente olha lá para os nossos apartamentos, a gente tem na tomada, a gente tem o meio dela, que é o terra. Então, a gente tem os aterramentos nas nossas tomadas, nas televisões, nos aparelhos domésticos, para evitar incêndio e para ter uma estabilidade elétrica. A gente já tem isso nos nossos apartamentos, nas nossas casas. Mas e o nosso corpo? A gente não pensou nisso quando a gente começou a criar lá as casas com os pisos isolantes de madeira
colocar tapetes, colocar eletrônicos nas casas, a gente não pensou no impacto que isso geraria no nosso corpo. Então, o nosso corpo é a coisa mais elétrica que existe no ambiente. E como eu falei, a gente está exposto a ondas eletromagnéticas, a gente está exposto a ondas de, por exemplo, Wi-Fi, a gente está com o nosso celular o tempo inteiro na mão, a gente está recebendo exposição elétrica e a gente fica carregado eletricamente, a gente tem que dissipar essa energia elétrica, tá? Então, grounding significa aterrar o próprio corpo. Então, quando a gente olha lá para as crianças descalço, né? E a gente ouve os adultos ainda falando, se você não colocar os calçados, você vai ficar doente. Será que a criança vai ficar doente se ela não colocar os calçados? Ou será que é o contrário? Será que quando ela se isola com tênis de borracha, calçado de borracha, ela vai ficar eletrizada, ela vai ficar com um acúmulo de eletricidade e isso que vai gerar uma inflamação no corpo dela, tá? Então, o natural das crianças é ficar sem os calçados, é ficar com os pés no chão, na areia, na grama, na terra, e é ali que elas estão felizes, né? Os animais modernos, a gente tem os nossos cachorros, eles estão o tempo inteiro cavando e a gente leva eles pra praça, pra pracinha, eles ficam tão felizes quando eles vão na pracinha. Por que eles ficam tão felizes? Por que eles querem estar sempre em contato com a terra, né? Isso é instinto do animal, tá? E os animais selvagens, a gente olha lá, eles estão naturais, sem problemas. O câncer não existe na natureza. Isso é uma fonte do documentário, é uma fonte do podcast. E o câncer não existe na natureza, o câncer é uma inflamação gerada pelo nosso corpo e muito disso tem impacto na eletricidade que a gente está absorvendo, tá? Então, a inflamação que causa a doença, tá? Mas e o que causa a inflamação? Então, eu te convido para fazer essa reflexão aqui comigo. O que vai causar a inflamação? Então, vamos avançar um pouco mais nesse termo. Então, vamos entrar na explicação científica. Eu já expliquei um pouco aqui, mas essa parte é importante, eu vou deixar a aula mais simples possível, não vou entrar tanto em termos técnicos, mas alguma coisa eu vou ter que explicar aqui para tu entender e me acompanhar, tá? Então, a Terra é levemente negativa e o nosso corpo se torna positivo carregado. Então, quando a gente se isola da Terra, a gente está carregado, vamos entender como se a gente estivesse carregado, tá? Então, aterramento significa manter a estabilidade elétrica. Então, a gente conduz a nossa eletricidade pela Terra. A Terra é um campo muito grande o suficiente para se manter num potencial elétrico estável. Então, tudo aterrado se torna negativo. Tudo que está na Terra, em contato com a Terra, as árvores, as plantas, os animais, os seres humanos em contato com a Terra se tornam no mesmo potencial elétrico que a Terra. Então, árvores, animais, pessoas, a água também. Então, o aterramento é dissipar lentamente a energia elétrica para a Terra. Então, isso que significa aterramento. E a transferência de elétrons da Terra para o nosso corpo. Então, os elétrons têm carga negativa, eles estão na Terra, são os elétrons livres, e o nosso corpo está com falta de elétrons, a gente está positivo. E quando a gente se aterra com a Terra, a gente recebe esses elétrons e eles vão atuar no nosso corpo. Então, são os maiores antioxidantes que existem. A gente ouve muitas vezes a gente ouve falar de alimentos antioxidantes, sim, mas tem uma frase aqui do Clint Ober, ele fala, somos primeiro elétricos, depois nós somos químicos, né? Ou no mínimo a gente é meio a meio. Então, da mesma forma que a gente é químico, biológico, a gente tem propriedades químicas dentro do nosso corpo, a gente também tem várias propriedades elétricas, e é disso que a gente está falando aqui. Então, é um campo muito grande, importante, impactante. E quais são os benefícios do aterramento, segundo o Clint Ober, que é o fundador dessa técnica, o precursor, o pesquisador, o que foi atrás, o que trouxe artigos científicos e dados científicos para provar isso, né? Então, benefícios, estabilização do ritmo circadiano, né? A gente começa a ficar mais estável com os nossos horários biológicos, né? Redução da inflamação, a inflamação que vai gerar a doença. Então, quando a gente se aterra, a gente está reduzindo a inflamação. Depois eu vou mostrar algumas fotos práticas ali de imagens de computador mostrando inflamações antes e depois do aterramento. São imagens realmente impactantes.
aumento da resiliência, estabilização do cortisol. Então, quando a gente se aterra, a gente fica com menos ansiedade, com menos estresse. A gente, como se dissipasse o nosso cortisol pela terra. A gente sabe que cortisol em excesso causa estresse, causa ansiedade, tá? E como que foi a descoberta desse fenômeno? Eu já falei um pouquinho do Cleantober, mas então, retomando, a gente se tornou isolado na década de 60. O que aconteceu na década de 60? A gente começou a produzir calçados com sola de borracha, e antes disso eram calçados majoritariamente com solas de couro, e o couro é um pouco mais condutor, ele estava dissipando a eletricidade, não tanto quanto os pés diretamente na areia ou na água, mas ele dissipava. E quando a gente produz calçados com sola de borracha, a gente está totalmente isolado da terra. E aí a gente começou a colocar pisos nas nossas casas, pisos às vezes de madeira, que é totalmente isolante, tapetes. A gente começou a produzir TVs, telas, celulares, smartphones. A gente ficou muito mais caseiro, então a gente basicamente se isolou dentro de uma casa totalmente isolado e com uma porção de eletrônicos para ficar nos eletrizando. Então a gente passou a aumentar muito a nossa inflamação, inclusive inflamação é um termo novo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então as descobertas do Cleantober, como eu falei, ele foi o pioneiro no movimento grounding e ele tinha um conhecimento prévio sobre aterramento, ele trabalhava lá nas indústrias de telefonia, ele aterrava os postes de luz, ele criava lâmpadas e trabalhava nessa empresa toda de comunicações, então ele sabia da importância do aterramento de eletrônicos, mas e no nosso corpo? Então ele começou a ter dores crônicas e elas desapareciam simplesmente quando ele se aterrava, e ele começou a ficar alerta para isso. Isso foi em 1999, olha, fazem 20 anos, 21 anos agora, 22 anos, a gente está em 2021, e o que isso significava na época? Por que isso acontecia, né? E ele percebeu que ninguém sabia nada a respeito. Então, como eu falei, a invenção da palavra inflamação foi somente em 2004. Então, em 99 não existia nem a palavra inflamação. E aí, o que é inflamação? É o corpo em chamas, é um fogo lento. E quando a gente se aterra, a gente está evitando incêndio. Então, a gente se aterra, a gente reduz a inflamação do nosso corpo, a gente reduz ou a gente elimina o incêndio dentro do nosso corpo. Mas isso ele foi descobrindo depois. Então, nesse tempo, entre 99 e 2004, ele se junta com cientistas que entendem de biologia, porque ele não entendia nada de biologia e os cientistas não entendiam de nada de eletrônica. E aí ele se juntou com o Dr. Stephen Sinatra e eles fizeram muitos estudos e pesquisas e a expansão desse conhecimento. Então, eles entenderam que as inflamações operam com cargas elétricas. Olha que interessante. Então, o aterramento reduz a inflamação, porque a inflamação opera com cargas elétricas e reduzindo a inflamação, a gente reduz a doença. Então, olha que profundidade que eles chegaram, o impacto que eles tiveram com isso na ciência, né? E qual é o impacto disso no sono? Vamos começar a entrar então em estudos que mostram alguns dados e conclusões interessantes aqui. Então, vamos revisar o que é o ciclo do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Deixa eu só regular aqui. Então, esse é o ciclo do cortisol e da melatonina. Cortisol é o hormônio que vai nos deixar alerta, que a gente precisa ter um cortisol elevado, e quando ele está elevado o suficiente, a gente acorda. E aí de noite ele baixa e a gente sente vontade de dormir, que é quando a nossa melatonina sobe. Então a melatonina vai nos dar sono, de manhã ela baixa. Então de noite ela nos dá sono, ela sobe, a gente sente vontade de dormir, a gente dorme, e de manhã ela baixa e o cortisol sobe. E aí o cortisol ao longo do dia baixa e quando ele baixa o suficiente a gente dorme. Então o cortisol é o hormônio que vai fazer a gente simplesmente levantar. E é claro que com cortisol em excesso ele causa estresse. Então esse é o ciclo do cortisol, e aí foram feitos estudos sobre o cortisol versus o aterramento. O que acontecia com as pessoas que tinham excesso de estresse, ansiedade, que é gerado pelo excesso de cortisol. O que acontecia com essas pessoas quando elas eram aterradas?
E aí as conclusões dos estudos é que elas tinham equilíbrio no ciclo circadiano, então elas dormiam em horários mais apropriados para elas, elas sentiam vontade de dormir nos horários certos, vontade de acordar nos horários certos, e elas equilibravam o ciclo circadiano delas. O aterramento reduz o cortisol, é como se a gente dissipasse a nossa ansiedade pela terra. Tu já sabe disso, quando tu vai pra praia, tu entra no mar, tu fica na areia, ou tu vai pro parque, ou tu fica no teu quintal de casa, tu tá dissipando cortisol pela terra. Então, cortisol equilibrado, sono equilibrado, simples assim. Então, isso é a ciência trazendo informações técnicas e comprovando as coisas que a gente já sabe intrinsecamente, né? Então, a redução da inflamação do corpo antes e depois do aterramento. Presta atenção agora nas imagens, que são imagens impactantes. Essas imagens eu tirei do documentário, tá? E olha só. Então, essas imagens aqui mostram um corpo com a inflamação antes de fazer grounding por 2 horas. Então, o documentário aqui está nos 27 minutos e pouco. Se tu quiser, tá o link dele aqui embaixo. Vai lá nos 27 minutos que tem essa imagem, tem a explicação técnica disso. Mas, basicamente, aqui é o corpo com bastante inflamação e 2 horas depois de estar aterrado, a pessoa estava aterrada por 2 horas e olha a redução da inflamação do corpo dela. Reduziu bastante. E a outra imagem aqui é uma imagem semelhante. Então, outra inflamação aqui no corpo, perto das costas do peito aqui. A gente consegue ver bastante em vermelho aqui. E aí, 2 horas depois do grounding, a inflamação desaparece. Imagina o impacto que isso tem ao longo da nossa vida. Tem pessoas que ficam semanas, meses ou até anos isoladas eletricamente. E elas ficam muito ansiosas. Geralmente são pessoas que estão ansiosas, que estão com grande estresse acumulado dentro do corpo, tá? Então, como eu falei, a fonte é o documentário que eu deixei na descrição. E vamos então para os exercícios, mas antes vamos resumir tudo que a gente viu até aqui. Então, basicamente, grounding é um fenômeno que acontece, que é a gente se aterrar, a gente nada mais nada menos do que estar em contato com a terra, com a natureza, né? A gente sabe que com os anos a gente recebeu muita carga e a gente foi ficando isolado, tanto com os nossos calçados de borracha, quanto com os pisos da nossa casa. A gente começou a produzir pisos de madeira ou pisos que são isolantes térmicos, isolantes elétricos, e aí a gente começou a ficar isolado eletricamente. Isso tem uma série de benefícios, a gente não consegue mais dissipar energia elétrica pela terra, e a gente vai, às vezes em parques, às vezes em praças, a gente sai de férias uma vez por ano, talvez, a maioria de nós, e aí a gente fica lá a maior parte do tempo do nosso ano isolado, mexendo no celular. Então isso tem um grande impacto no nosso sono, na nossa energia. Então, tudo isso vai impactando e vai acumulando tudo isso dentro do nosso corpo, tá? Então, simplesmente isso. E como praticar o grounding? Grounding na prática. Então, vamos lá. Primeiro ponto, grounding natural, que nada mais é do que sair para a rua e colocar os pés na terra, tá? Então, gramado de casa, para quem tem gramado na casa aí, jardinagem é uma ótima técnica aqui, uma ótima opção para quem quiser praticar o aterramento, né, de uma forma natural. E aqui eu diria que está o poder, que é a meditação, sol e alongamentos junto com o grounding. Então, quem tem quintal na sua casa, quem mora em casa ou quem consegue ir para a grama, fazer meditação, pegar sol, fazer alongamentos enquanto tiver com os pés na grama, eu diria que é o poder isso daqui, é o poder. Eu não tenho quintal na minha casa, então eu tenho que aplicar de outras formas. A gente vai ver depois outras formas para quem não tem quintal e quem não tem também muito tempo para sair, para aplicar. Mas quem tem, esse aqui é o poder, com certeza, tá? Parques, praia, campo, então esse é o grounding natural, simplesmente sair e pisar na areia, na grama, onde tu conseguir dissipar a tua carga elétrica, tá? Segundo ponto, como aplicar o grounding. Grounding para quem não tem tempo nem jardim como eu, né? O que eu vou fazer aqui? Então, dentro de casa é o seguinte, evitar isolantes. O que são os isolantes?
meias, roupas, né, que elas nos isolam, roupas, tapete também é isolante, pisos de madeira. Então, o que são como é que a gente pode dissipar dentro de casa? Nos pisos frios, né? Então, aqui escrever aqui chão de pedra e piso frio também são efetivos, não são tão efetivos quanto uma grama, quanto uma água, que é um condutor super efetivo. Os pisos, eles dissipam um pouco, então se tu tem pisos de pedra perto da tua casa também, tu consegue dissipar ali. E é o que eu faço assim sempre que possível, tá? Então, equipamentos úteis, e é aqui que é o poder também para mim, para quem não consegue fazer o grounding fora de casa, ou não faz tanto, não faz todos os dias, não faz 2 vezes por dia. Então, equipamentos. Tapete de aterramento. É um tapete que tu simplesmente liga na tua tomada. Tem que verificar na tua tomada se tu tem o terra ligado, acoplado a ela. E aí tu liga no terceiro pino ali, bota o tapetinho, pisa no tapete, e aí tu tá dissipando a tua carga pro tapete, o tapete tá dissipando a carga pra tomada, e a tomada tá dissipando pra terra. Então tu começa a ficar estável. Isso existe a ciência atuando no bem-estar, o nosso bem-estar, tá? Lençol e roupas de cama de aterramento. Então, tu compra fronhas ou lençóis que tu liga também na tomada, na tua tomada lá no terra, e tu tá dissipando a tua carga elétrica enquanto tu dorme, que eu diria que é o mais efetivo, que é o que eu vou testar, tá? Eu vou testar esses equipamentos elétricos para dissipar a eletricidade enquanto eu durmo, que são ali 7, 8 horas por dia. Eu tô dormindo, eu tô dissipando a carga elétrica, e eu acho que é o que mais vai dar resultado, tá? O que mais? Como eu falei, eles têm que estar ligados na terra da sua tomada. Então, importante verificar se há a saída para aterramento na sua tomada. Então, se não tem, se tá lá, tem muita tomada que tá de enfeite lá, o terceiro pininho, e ele não tá ligado. Então, o que tu tem que fazer? Abre a caixa, tem um fiozinho verde ligado no pino do meio, tá tudo certo, tá o terra ali. Se não tiver o pininho, se não tiver o fio verde ligado, não há saída para aterramento, então não adianta tu ligar lá na tomada. Também cuidado para não ligar nos outros dois, porque daí tu vai tomar um choque. Então liga no meio. Se tiver o terra, abre a tomada lá e dá uma olhadinha. E se tiver, fechou, é o que a gente quer, tá? O que mais aqui? Dormir enquanto se mantém em estabilidade elétrica, como eu falei. Então é o tempo que a gente mais passa perto de alguma coisa que a gente possa dissipar do nosso dia, pelo menos eu, né? Se a gente pudesse, talvez trabalhar ou estudar ou fazer o que a gente estiver fazendo na grama, no gramado de casa, seria mais efetivo ainda, mas infelizmente não é a realidade para muitos de nós, tá? Então, qual é a frequência sugerida? Frequência sugerida pelo Clint Ober, que é esse precursor da técnica que a gente mencionou. Então, ele sugere 30 minutos 2 vezes por dia. Isso, as pessoas podem pensar, pô, é bastante, e realmente é bastante, porque a gente está ali sendo dissipando energia de forma lenta, acontece isso de forma lenta. Isso, que fique bem claro, é o mínimo que ele sugere, no mínimo 30 minutos de manhã e de noite. Então, de manhã, de noite, a cada 12 horas ali, ou como tu conseguir, né? E quem não tem tempo, o que faz quando não tem tempo? Então, manter em mente a importância disso. Tu entendeu aqui que a importância disso é imensa. Então, mais importante do que tomar vitaminas e suplementos. Então, muita gente que está aqui me ouvindo pensa lá em, talvez, eu tenho que tomar vitaminas, suplementos, coisas que vão dar um boost, né, na parte química, mas e na parte elétrica também é mais importante, é mais eficiente, vai te ajudar mais no corpo, vai reduzir mais a inflamação do teu corpo, vai aumentar mais a tua energia do que vitaminas e suplementos, tá? E é tão importante quanto os outros pilares. Se tu tá aqui me ouvindo, tu conhece um pouco os pilares da gente ter bem-estar, da gente ter energia, da gente ter clareza mental, a gente está buscando entender todos os pontos da nossa vida que nos vão fazer esse bem, esse ganho, com o mínimo de energia possível, investida possível, o mínimo de dinheiro investido possível, e o grounding é um dos
muito importantes, um dos pilares muito importantes aqui. Então, tão importante quanto dormir bem, tão importante quanto comer bem, tão importante quanto se manter ativo, né? Fazer exercício, pegar sol, meditar, etc, etc, etc. Então aqui, grounding. Grounding é um dos grandes pilares aqui, tá? E aí, para quem não tem tempo, investimento no tapete de aterramento, que é o que eu vou fazer. Eu não tenho tempo, eu vou investir no tapete de aterramento, ou melhor, eu vou investir talvez num conjunto de cama, que eu vá dormir com ele aterrado e vou testar isso, vou ver o que acontece comigo, tá? Então, economia de tempo e dinheiro com médicos e doenças. Então, tu está investindo tempo agora, está investindo tempo em se aterrar, em dissipar a tua energia, em liberar as inflamações do teu corpo, liberar a ansiedade do teu corpo, cortisol, e aí tu vai economizar tempo depois que tu ficaria doente, tu gastaria tempo e dinheiro com médicos e doenças, tá? E aí, o que mais? O que eu vou fazer agora? Presta atenção agora, eu vou fazer um desafio aqui, vamos propor aqui a fazer um desafio e eu quero que tu siga aqui comigo para ver o que vai acontecer, né? Eu também não sei o que vai acontecer. E o desafio é o seguinte, eu vou inserir o grounding na rotina e vou aplicar durante 4 semanas, porque o que está acontecendo aqui comigo? Eu estou morando em Toronto, estamos no inverno agora, tá? Tem neve lá fora, eu não consigo ir em parques, eu até consigo, mas os dias que não estão nevando, eles são extremamente frios, então para ficar com os pés na grama ou as mãos é muito complicado para mim, então eu preciso, mas eu entendi já a importância do grounding, eu entendi que isso é fundamental nos pilares que eu quero masterizar para eu estar bem, para eu estar com energia, para eu estar com clareza mental. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer isso, tá? Então, eu pensei no seguinte, eu vou adquirir o tapete de aterramento ou roupas de cama e eu vou pensar nisso daqui a pouquinho. Opa, passando aqui só para atualizar o desafio. Eu adquiri esse produto aqui, ele é um lençol, tá? Um lençol fininho assim, que eu vou dormir com ele. E aí ele tem esse fio aqui, que liga no terra da tomada. E ele tem fios de prata, tá? Que daí ele vai conduzir a eletricidade do meu corpo para a terra, fazer o aterramento, o grounding, conforme a gente viu. Então eu vou fazer esse teste durante 30 dias para ver o que vai acontecer comigo, né? Eu paguei cerca de 30 e poucos dólares aqui na Amazon, eu moro em Toronto, então comprei na Amazon do Canadá, deu 30 e poucos dólares e eu vou dormir com ele, então vou passar lá cerca de 7 horas do meu dia em aterramento, para liberar a minha energia pela tomada, tá? Então, se tu quiser adquirir, eu vou deixar alguns links aqui embaixo do AliExpress, tu consegue importar para o Brasil, não é muito caro e tem um benefício enorme. Então, se tu tá no mesmo cenário que eu, que é um cenário de não ter muito tempo, muitas oportunidades para fazer o aterramento todos os dias, conforme a recomendação de 2 vezes por dia, cerca de 30 minutos cada vez, é bastante tempo, então tá aí uma opção interessante para adquirir e para testar e fazer o grounding enquanto a gente dorme, tá bom? Então, depois eu vou postar o vídeo parte 2 com a atualização de tudo isso que tá acontecendo comigo, como que foi os meus testes. E eu vou fazer isso todos os dias, ao menos 2 vezes por dia, durante 30 minutos. Então, como eu falei, a gente está no inverno aqui e eu estou há várias semanas, eu imagino, sem o aterramento adequado, que são 2 vezes por dia, 30 minutos por dia. Eu, sempre que possível, vou lá na grama, vou nos parques, ando de pés descalços dentro de casa, que existem alguns pisos aqui dentro que eu consigo me aterrar, mas não é efetivo, eu não estou fazendo isso o quanto eu deveria. Então, eu vou testar isso durante 30 dias ou 4 semanas, né? E vou ver o que acontece comigo. Então, eu vou testar, eu vou compartilhar os resultados aqui e eu vou gravar o vídeo Grounding parte 2 daqui a 1 mês, daqui a 30 dias, daqui a 4 semanas.
e dizendo, 4 ou 5 semanas, talvez, né, que daí completa 30 dias, dizendo tudo que aconteceu comigo e quais foram os benefícios que eu colhi. E o que eu tô esperando? Vou escrever aqui também. O que eu espero de benefícios? Eu espero o seguinte: mais energia, melhor sono, menos ansiedade, mais equilíbrio alimentar, menos vontade de comer besteiras. Espero que isso aconteça também. Está na ciência, né? A gente regula os hormônios do nosso corpo. O que mais que eu espero aqui? Mais energia, melhor sono, menos ansiedade, mais equilíbrio no ritmo circadiano. Então aqui é acordar mais facilmente no horário certo, dormir mais facilmente no horário certo. Acho que isso também vai acontecer. Eu vou começar a ter mais sono a ter sono mais próximo dos horários que eu devo ter sono, e eu vou acordar mais facilmente também. Eu tô acordando sem despertador agora. E eu espero também uma redução no meu tempo de sono. Por que eu espero uma redução no meu tempo de sono? Porque eu vou ter mais qualidade no sono. Significa menos necessidade de dormir. Então, quanto mais qualidade eu tenho no meu sono, menos o meu corpo pede que eu durma. Então, eu espero que isso aconteça também. E eu estou rastreando o meu sono, então eu consigo compartilhar os resultados aqui contigo no YouTube. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Tá registrado aqui, eu pensei agora nisso. E tá aí o desafio, tá proposto o desafio. Eu vou fazer o desafio daqui a um mês. Tu vai estar sabendo o que aconteceu, se é verdade, se aconteceu isso comigo, tá? Então a aula hoje foi isso. Foi um assunto moderno, né? Então, se tu quiser saber mais, te inscreve aqui no canal, dá uma curtida no vídeo se não deu. Eu tenho um canal no Telegram que eu mando conteúdos exclusivos lá. Também tá aqui minhas redes sociais no YouTube. No Facebook e no Instagram. Então, até o próximo vídeo.